JP Família, mais um vídeo aqui no canal. Desde já agradecendo a vocês por estarem fazendo os compartilhamentos, as inscrições. Continuem ativando o sininho a cada inscrição. Continuem compartilhando, fazendo os questionamentos de vocês, as perguntas, as sugestões de pautas. Obrigado a todas e todos aí que estão compartilhando os vídeos. Muito obrigado. Hoje a gente está aqui para trocar uma ideia sobre o aniversariante de ontem, que foi o grande Martin Luther King Jr., nasceu no dia 15 de janeiro de 1929. Logicamente, vocês sabem, né, quem foi essa grande figura, um dos grandes líderes pelo movimento pelos direitos civis na década de 60. Ele, Medgar Evers, Malcolm X, a grande Rosa Parks e muitas outras pessoas. O grande Sidney Poitier também esteve nessa luta, sempre bom lembrar disso. Aliás, Sidney Poitier, ele esteve junto com Ossie Davis participando, né, da fundação da Organização da Unidade Afro-Americana, uma entidade política fundada por Malcolm X. Mas hoje a gente está aqui para falar do Martin Luther King, né, e eu também citei essas outras pessoas para mostrar o quão grande foi o movimento para os direitos civis. Movimento esse que, apesar de ele ter tido esse boom, né, nos anos 60, sempre bom lembrar que ele é fruto de outros movimentos anteriores a ele, né, como por exemplo o movimento Harlem Renaissance, né, que se deu na década de 20, por ali, que também está linkado ao movimento do panafricanismo, né, assim como o movimento Black Power, assim como o movimento pela descolonização do continente africano. Enfim, são grandes movimentos de luta antirracista, muitos deles com grandes cabeças pretas pensantes, e Martin Luther King Jr. foi e continuará sendo, sempre será uma destas grandes cabeças pensantes do movimento pelos direitos civis. Movimento esse que, vamos dizer, teve seu ressurgimento, né, a partir de 1955, 1º de dezembro de 55, quando a Rosa Parks, que era uma costureira numa loja de departamentos em Baltimore, ela estava voltando do trabalho, cansada, né, e ela simplesmente sentou num ônibus segregado e ela se recusou a se levantar para dar o seu lugar para uma pessoa branca, um homem branco, naquele ônibus segregado ali, né? Logicamente que a segregação era uma coisa absurda, né? Fruto do racismo estrutural, fruto da segregação estadunidense, que nasceu pós-guerra de secessão. E a Rosa Parks, ela foi presa, foi fichada por conta disso, né? Olha, ela desobedeceu uma lei injusta e foi presa, uma mulher preta, né? E ela, posteriormente, a sua fiança foi paga e o seu advogado, né, a levou para conhecer o Martin Luther King, que imediatamente abriu as portas da sua congregação, né, para fazer reuniões de cunho político com o intuito de pensar a estratégia de luta contra a segregação racial e, enfim, e que essas estratégias acabaram, no primeiro momento, né, se manifestando nos boicotes aos transportes públicos, uma vez que os transportes públicos eram segregados, né? Não só em Baltimore, em todos os Estados Unidos, né? Eram segregados, a segregação era muito forte naquele momento ali, que a segregação, é sempre bom a gente falar, ela é uma manifestação do racismo anglo-saxão, né? Racismo anglo-saxão que ele se manifesta em lugares como a África do Sul, né? Principalmente na África do Sul do Apartheid, e também na Austrália, na Nova Zelândia, enfim, nesses lugares que foi colonizado por povos como os ingleses, os holandeses, né, e etc., que é o caso dos Estados Unidos, que teve, né, sua colonização feita por ingleses, holandeses, escoceses também, enfim. Então, Luther King, ele se levantou para lutar contra todos esses tipos de agressões, todas essas violências. Infelizmente pagou com a sua vida por isso no dia 4 de abril de 1968, mas não sem antes ganhar um prêmio Nobel da Paz por conta disso, não sem antes fazer grandes passeatas, grandes mobilizações, como, por exemplo, uma dessas muitas mobilizações em Selma, que fica em Birmingham, né? Perdão, que fica no Alabama, né? Que inclusive, rendeu esse filme aqui, que é muito bom, um filmaço, né? Que começa assim, já com uma cena fortíssima. Aliás, esse filme aqui é muito bom nós assistirmos muitas e muitas vezes. Tem um séquito de elenco assim espetacular, né? Só para vocês terem uma ideia, a Carmen Ejogo, que é uma grande atriz
ela faz o papel da Coretta Scott King, que é a esposa do Martin Luther King, né, do pastor, do Dr. King. Coretta Scott King, que, dentre outras grandes realizações, produziu essa obra aqui, As Palavras de Martin Luther King, onde ela reuniu uma série dos discursos do Dr. King, colocou aqui, né? Então aqui você encontra Eu Estive no Topo da Montanha, né? Eu Tenho um Sonho, dentre outros grandes discursos do Dr. King, que foi um orador brilhante, pastor protestante, e que, é bom assim, sempre falar, ele utilizou da sua fé, da sua crença, né? Apesar de ser protestante, ele utilizou da sua crença para organizar a população preta nos Estados Unidos, que era protestante também, e que estava lutando contra a segregação, né? Então fizeram grandes passeatas, e o Dr. King o tempo todo estava na mira da Ku Klux Klan. Sempre bom a gente falar isso, até porque o racismo, ele não escolhe gênero, e ele não escolhe também classe social. Se você é preto ou preta, como é o caso do Dr. King, você será alvo do racismo, né? E aí, tanto é que o Ku Klux Klan fez diversos ataques, né? Eles várias vezes manifestaram, né, seu ódio contra o Dr. King, porque ele estava conseguindo também mobilizar setores da população branca dos Estados Unidos, né? Não por acaso teve também esse movimento para direitos civis, teve também o episódio do ônibus da liberdade, né? Os Freedom Riders, enfim, e pessoas brancas ali também sofreram ataques, né, por conta dos racistas. E então isso, para a estrutura de poder político nos Estados Unidos, era um sinal de alerta, né? Era um sinal de alerta, até porque, assim, a partir do momento que pessoas brancas estão começando a se solidarizar com a luta preta, lembrando que os pretos são minoria nos Estados Unidos, 12% da população, né? Por aí, então obviamente um perigo em potencial. Havia, assim, o Departamento de Estado dos Estados Unidos, o FBI, né? Eles viam o Dr. Martin Luther King como o possível Messias negro que surgiria no meio da comunidade negra, no meio do movimento negro, e que iria organizar, né, fazer um grande levante popular comandado por esse Messias, que no primeiro momento era entendido, era pensado que seria o Dr. King, né? E esse Messias negro que surgiria no meio da comunidade negra, profundamente segregada, profundamente atacada, brutalizada, inclusive com mortes terríveis, como o do Emmett Till, com mortes terríveis de homens negros que eram açoitados, que eram enforcados em árvores. Não por acaso, Billie Holiday escreveu uma música chamada Estranhos Frutos, né? Porque as pessoas eram enforcadas em árvores nos Estados Unidos. Então, todo esse tipo de violência, o Martin Luther King combateu utilizando as suas armas. Sempre bom lembrar que a gente não pode dizer que Martin Luther King estava errado na sua metodologia, né? Na sua forma de encarar aquelas agruras, e o grande Malcolm estava certo. Os dois estavam certos, porque cada um lutou com as armas que tinham, né? A gente não pode simplesmente chegar e falar que Malcolm foi mais importante que o Dr. King ou vice-versa. Não, os dois tiveram igual importância naquele momento histórico ali. Aliás, é sempre bom lembrar, Malcolm foi um dos maiores críticos do Dr. King. Posteriormente, em 62, né, ele estava prestando atenção e começando a perceber a importância do Dr. King. Não por acaso, numa igreja protestante, tem um vídeo na internet, tem um vídeo no YouTube que mostra isso, numa igreja protestante em 62, Malcolm, quando ele faz um dos seus grandes discursos, né, ele cita o Dr. King, que foi muitas vezes preso por conta disso. E a Coretta Scott King, sua companheira, estava o tempo todo ao seu lado, lhe ajudando, lhe dando suporte, lhe dando apoio, né? E numa dessas prisões, o Dr. King recebeu exatamente a visita de Malcolm. E aí teve aquela famosa foto entre eles dois, né, se cumprimentando. E aí o sinal de alerta entre o poder constituído estadunidense tocou ainda mais forte, porque eles perceberam que aqueles homens que antes eram antagônicos, aqueles dois homens pretos líderes pelo movimento para os direitos civis, antes estavam se
se mostrando em campos opostos, agora eles estavam se unindo, né? E obviamente que isso era um perigo para a estrutura de poder racista dos Estados Unidos, né? E infelizmente, né, posteriormente, logo assim, em 65, Malcolm veio a falecer, ser assassinado, né, numa trama macabra, como eu falei no vídeo do Malcolm, né, concatenada pelo FBI, a CIA e a Nação do Islã. E o Martin Luther King, ele falou, né, demonstrou grande pesar, lamentou profundamente o assassinato do Malcolm, né, porque ele sabia que a união de força desses dois grandes titãs africanos da diáspora, né, representaria um forte abalo sísmico na estrutura de poder racista dos Estados Unidos. Lembrando que Martin Luther King, ele foi posteriormente, né, a sua passagem, ele foi agraciado com uma música da banda irlandesa U2, né, Pride in the Name of Love, que é homenagem a ele, né, Martin Luther King. E sempre é tempo de reverenciar esse grande líder que nos mostrou caminhos, né, que esteve em Gana em 1957, conhecendo lá, né, os trabalhos de Kwame Nkrumah, ou seja, se assenhorando, né, tomando conhecimento da perspectiva do panafricanismo, embora o Dr. King não fosse pan-africano, nós sabemos muito bem disso, porém, ele, como grande homem preto, lutador, orador brilhante que era, né, ajudou e muito, e continua ajudando, e continuará ajudando, né? Suas obras estão aí, seus discursos, suas ideias, suas lutas, suas conquistas estão aí, nos inspirando a continuar essa luta contra o odioso racismo, porque a vitória é nossa, não tenho a menor dúvida disso, né? Pode demorar, porque os processos históricos, eles são lentos mesmo, né? Mas sempre a vitória, ela acaba vindo para aqueles que não desistem da luta, né? Então, eu acho que Martin Luther King foi um homem que não desistiu da luta, muito pelo contrário, expôs a sua família, expôs a sua vida, né? Colocou-se sempre na mira de tiro, né? E não por acaso ele foi alvejado, né? Assim como Malcolm, aliás, assim como outros grandes líderes africanos dos Estados Unidos e também do Brasil. Vou fazer um vídeo falando só sobre isso, né? Alvejado a tiros. Mas ainda assim, a sua voz, a sua força, o seu nome, né? O seu retrato continua muito, muito vivo, né? E tem que continuar sendo sempre reverenciado e referenciado como um dos grandes titãs da luta antirracista no mundo. Viva Martin Luther King, viva a comunidade preta e abaixo o racismo. África no centro, família. Gratidão sempre. Tamo junto.